O golpe de Estado de 1964 foi um dos mais importantes eventos históricos ocorridos no século XX no Brasil e inicialmente não objetivou a ditadura que se seguiu. Muitas pessoas e instituições que apoiaram o golpe, como a imprensa, a igreja e a classe média, tornaram-se com o tempo fortes opositoras do regime. É importante ter em mente que o golpe não foi uma ação exclusiva de militares rebeldes, mas de uma coalizão civil-militar, uma vez que houve amplo apoio da sociedade. Por isso, o mais correto seria chamarmos o movimento ocorrido em 1964 de golpe civil-militar. Para muitos militares e políticos, João Goulart planejava dar um golpe como fez Getúlio Vargas anos antes. Goulart buscava sua manutenção no poder, porém estava impedido pela Constituição, que não permitia sua reeleição. Mas ele tinha o apoio das forças de esquerda que pretendiam tornar o país definitivamente comunista. Os que pensam dessa forma entendem que o evento de 1964 foi um contragolpe preventivo que objetivou evitar o golpe de João Goulart. Por isso, para os militares envolvidos nas ações que culminaram na derrubada do presidente da República, o golpe de Estado ficou conhecido como uma revolução. Além disso, é preciso entender o contexto da época, fortemente marcado pela Guerra Fria. A partir do início da década de 1960, principalmente após a instalação do regime socialista em Cuba, o governo norte-americano passou a investir economicamente nos países da América Latina, visando impedir que qualquer outra nação na América se voltasse ao comunismo. Dessa forma, era necessário impedir agitações esquerdistas no Brasil. Para isso, os Estados Unidos deram suporte ao golpe por meio da Operação Brother Sun. O governo norte-americano fomentou a desestabilização do governo brasileiro, patrocinando grupos de oposição a Goulart entre 1961 a 1964. Os Estados Unidos liberaram mais de 5 milhões de dólares para os candidatos a governador de oposição. Carlos Lacerda, governador do estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, foi um deles. Duas associações de direita, mantidas pela iniciativa privada, também tiveram seu papel na desestabilização de Goulart, o IPES e o IBAD, que nós já vimos na aula anterior. Além deles, haviam outros movimentos com o mesmo caráter anticomunista espalhados pelo Brasil, como a Confederação Brasileira de Trabalhadores Cristãos e a Campanha da Mulher pela Democracia. Apesar das tentativas de Goulart em dar um rumo à economia nacional, principalmente após o lançamento do seu plano trienal em 1962, era consenso que sua política financeira era vaga e bastante indefinida, sem conseguir agradar nem a direita nem a esquerda. Perdido no meio da guerra ideológica, vendo o país caminhar para uma guerra civil, Goulart enviou ao Congresso a decretação de estado de sítio em 1963, aumentando a desconfiança de que ele mesmo daria um golpe. A oposição reagiu, forçando o presidente a retirar a proposta 3 dias depois, desgastando-o mais ainda. Cada vez mais acuado pelo Congresso, vendo seu mandato chegar ao fim e com claras intenções de se candidatar à reeleição, apesar de a Constituição impedir, Goulart passou a se inclinar definitivamente e cada vez mais à esquerda, onde tinha amplo apoio. Além disso, decidiu realizar uma série de comícios pelo Brasil para expor a má vontade do Congresso em aprovar suas medidas. Essa decisão foi determinante para sua queda. O primeiro comício foi marcado para o dia 13 de março de 1964, na Estação Central do Brasil. Vários líderes discursaram e Goulart anunciou que assinaria um decreto para desapropriar terras e estatizar refinarias privadas. 300 mil pessoas que o ouviam foram à loucura. No dia seguinte,
Os jornais estampavam as manchetes mostrando fotos da multidão empunhando bandeiras com foice e martelo, sob um discurso que pregava a reforma agrária e a desapropriação de terras. Era o pretexto que as forças oposicionistas precisavam para depor o presidente. Em resposta, no dia 19 do mesmo mês, ocorreu em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada pela Igreja Católica. Os organizadores desejavam superar o número de pessoas no comício da Central do Brasil, mas não esperavam que mais de 500 mil pessoas se juntassem à marcha, mostrando que a classe média estava contra Goulart. No dia 20 de março, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Humberto Castelo Branco, lançou 2 documentos para a corporação. O primeiro era uma instrução dirigida aos demais generais e o segundo às tropas. Em ambos, Castelo Branco afirmava que os militares temiam que Goulart destruísse a ordem social e a democracia e conclamava o exército a lutar, se necessário, contra as forças comunistas e castristas. Esses documentos de Castelo Branco tiveram grande repercussão entre os militares e funcionaram como uma autorização para que se iniciasse os preparativos para o golpe. No dia 29 de março, Goulart discursou para os suboficiais e sargentos no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Aquele foi seu último discurso transmitido por TV e rádio. Tancredo Neves, então deputado, tentou convencê-lo a não participar do evento, mas não teve sucesso. No Automóvel Clube estavam os 3 ministros militares de Goulart. E em seu discurso, o presidente atacou a elite, a igreja e os militares. Ao terminar seu discurso, João Goulart dava fim também ao seu governo. Nas horas seguintes, o exército iniciou uma movimentação em direção ao Rio de Janeiro que desencadeou a sua deposição. No dia seguinte ao discurso de Goulart no Automóvel Clube, já haviam boatos sobre mobilizações de tropas do exército em Minas Gerais para derrubar o governo. No dia 31, esses boatos já eram realidade. Havia 2 frentes, uma em Minas, com o general Mourão Filho, que comandou um pelotão que partiu para o Rio de Janeiro para destituir Goulart, e no Rio, o general Castelo Branco, que resolveu não atacar o governo, mas esperar pelos próximos acontecimentos. A notícia da rebelião se espalhava a partir de Minas Gerais. O aeroporto de Brasília foi fechado por medo de ataques. Na Câmara, os deputados estavam desesperados. A oposição alternava momentos de derrota e de euforia. Enquanto isso, João Goulart mantinha-se inerte, bem como seus grupos aliados de esquerda. Prestes manteve 40 mil militantes do Partido Comunista em estado de sobreaviso. As ligas camponesas, com seus 2 mil integrantes, não conseguiram realizar qualquer mobilização ante as notícias do levante militar contra Goulart. E da mesma forma, o Comando Geral dos Trabalhadores, central sindical que apoiava o governo, nada fez. Sem ter o que fazer, Goulart partiu do Rio de Janeiro para Brasília e de lá partiu para Porto Alegre. Enquanto seguia para a capital gaúcha, o Congresso declarava a vacância da presidência da República, dando posse ao presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli. De Porto Alegre, Goulart foi para sua cidade, São Borja, onde visitou suas fazendas sem qualquer tentativa de resistência ao golpe. De São Borja, Goulart e a família fugiram para o Uruguai, onde ele viveu seus últimos anos, jamais retornando para a vida pública no Brasil. Dava-se por encerrada a carreira política de João Goulart. Com o golpe concluído, os militares se empenharam em redefinir o funcionamento do Estado. Para isso, lançaram mão do ato institucional, lançado em 9 de abril de 1964, que dava ao presidente o poder de alterar a Constituição e cassar mandatos. O ato estabelecia também a urgência em se escolher indiretamente alguém para concluir o mandato de Goulart. Assim, Ranieri Mazzilli foi enxotado da presidência e, em seu lugar,
os militares fizeram com que a Câmara elegesse o general Castelo Branco, prometendo que a continuidade das eleições diretas não seriam prejudicadas e que em 1965 os brasileiros poderiam escolher seu novo presidente. Logo após o golpe, os militares instituíram o Serviço Nacional de Informações, um dos maiores órgãos de vigilância do regime militar, que centralizava as atividades de inteligência, acumulando fichas de suspeitos de manterem atividades contrárias ao regime. Foram alvo do SNI jornalistas, operários, sindicalistas, intelectuais e artistas, além de políticos da oposição. 3 meses após assumir, Castelo Branco prorrogou seu próprio mandato até 1967, alegando que o tempo que tinha era insuficiente para estabilizar a nação e implementar todas as medidas de reestruturação política e econômica planejadas. Também cassou o mandato de mais de 300 políticos, entre eles 3 ex-presidentes da República, João Goulart, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Para agradar o governo norte-americano, principal avalista do golpe, Castelo Branco rompeu relações diplomáticas com Cuba e extinguiu a Lei de Remessa de Lucros, criada por Goulart, que limitava o envio dos lucros obtidos no Brasil para os países de origem das multinacionais. Durante o governo de Castelo Branco, os trabalhadores perderam o direito à estabilidade e foram duramente reprimidos em suas tentativas de protesto. A política econômica do governo se mostrou impopular, desagradando inclusive aliados como Carlos Lacerda. Esse descontentamento se refletiu nas eleições estaduais de 1965, com a grande vitória das oposições. Para desarticular as oposições, o governo passou a tomar medidas cada vez mais autoritárias e antidemocráticas. Ainda em 1965, os militares instituíram o segundo ato institucional, o AI-2, que extinguiu os partidos existentes e criou apenas 2, um de situação, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e um de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Em 1966, surgiu outro ato institucional, o AI-3, que estabelecia que as eleições para governador não mais seriam diretas. A vitória das oposições em 1965 levou o governo a escolher e indicar não apenas os governadores, mas também os prefeitos das capitais. Ainda em 1966, por meio de novo ato institucional, dessa vez o AI-4, o governo militar dava a si mesmo poderes para elaborar uma nova Carta Magna, que foi promulgada em janeiro de 1967. Pela Constituição, fortalecia-se o poder executivo em detrimento dos poderes legislativo e judiciário, bem como os poderes dos estados. Era a centralização de poder nas mãos do presidente da República. Em março de 1967, o governo promulgou a Lei de Segurança Nacional e a Lei de Imprensa. A Lei de Segurança Nacional serviu para enquadrar qualquer pessoa que se opusesse ao regime, sendo considerado inimigo da pátria. A Lei de Imprensa limitava a liberdade de expressão e de informação. Estava aberto o caminho para a ditadura militar explícita. Todas essas medidas serviram para a instalação do período conhecido como Anos de Chumbo.